As Tartarugas Ninja surgem como uma piadinha entre dois caras que pretendiam viver de quadrinhos, sendo eles Kevin Eastman e Peter Laird. Quando elaboraram essa história, foram surpreendidos com o sucesso astronômico da sua revista independente. Então foi feita a proposta de uma renovação, que com muito custo fizeram uma linha de brinquedos e um desenho animado em 1987, que eu não preciso dizer, mas, de novo, fez muito sucesso, até porque se não fosse por isso não teríamos Tartarugas Ninja até hoje. Acontece que as Tartarugas Ninja são muito mais um produto com boas propagandas do que um conjunto de personagens ricos em história, e tudo vem seguindo essa filosofia de venda de brinquedos, por mais que ainda tenha algo de interessante para continuar chamando a minha atenção e dos outros que também gostam, seja nos quadrinhos, por exemplo, ou como a maioria acaba conhecendo. No caso, cinema e televisão. Nesse caso, vou separar tudo, ou quase, na mídia audiovisual em 3 partes e recomendar os melhores na minha opinião. Tudo isso para esse programa de recomendação. Para quem não conhece a origem deles, se trata de 4 tartarugas, no caso Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello, que foram criados por um rato, o Mestre Splinter, para se tornarem ninjas, e assim podendo se defender do seu maior inimigo, o Destruidor. E eles são mutantes porque tiveram contato com esse elemento alienígena chamado de Uzi, mas que com muitas adaptações surgem situações diferentes, porém com o mesmo resultado. Às vezes o Mestre Splinter é um rato de estimação de um grande mestre que foi derrotado pelo Destruidor, às vezes esse tal grande mestre é o Splinter que foi transformado pelo Uzi. Assim como as tartarugas às vezes são da April, e em outros momentos de um garoto aleatório que deixou eles para salvar um cego e assim criando o acidente que leva eles para o esgoto. Enfim, existe um padrão, mas com muitas contradições, tanto que os criadores simplesmente ignoram contar de novo e assim evitando esse tipo de confusão que eu criei aqui. Mas eu também não deveria me importar tanto com coerência de uma história sobre tartarugas, adolescentes, mutantes e ninjas, né, galera? Começando pela fase clássica, onde temos a série animada de 1987, os filmes live action de 90, 91 e 93 e o anime de 96 chamado Mutant Turtles Shoujin Densetsu Ren e a série live action A Próxima Mutação de 1997. Essa fase é marcada como a origem dos personagens na mídia que a princípio envelheceu bem, para o público infantil principalmente, afinal propõe encontros interessantes entre os nossos protagonistas e seus vilões, além de uma certa continuidade entre os episódios que podem chamar a atenção, mas acredito que isso não vai nos levar a uma grande saga como seria mais pra frente. Agora o desenho de 87 me deixou meio incomodado com a lavagem cerebral do Michelangelo na sua versão brasileira, que no início de cada frase tem que dizer pelo menos uma vez Santa Tartaruga! Fora a abertura dessa versão, que é tão icônica que a galera a replica até hoje. Então chegamos em uma das principais recomendações desse vídeo. Se você quer conhecer a primeira versão das tartarugas no cinema, com os efeitos inovadores da época, realizados pelo mesmo cara que fez os Muppets e a família dinossauro se tornarem realidade, nesse caso, veja o primeiro filme deles lançado em 1990. Pois ele traz toda a vibe infantil da série animada para as telonas com uma fotografia mais desafiadora por ser meio sombria, além dos momentos emotivos relacionados ao Splinter, que podem parecer pesados, mas que é uma das versões clássicas que melhor envelheceu. O segundo filme também é legal, mas acho que ele se vende muito mais como comédia do que ação.
Curiosidade, você sabia que os produtores das Tartarugas Ninja, a próxima mutação de 1997, já queriam incluir uma quinta tartaruga? Só que mulher? E ainda por cima com o nome de Vênus de Milo. Por mais que ela tenha aparecido em algum momento, a série foi cancelada, mas a ideia de uma quinta tartaruga foi mantida, inclusive nos quadrinhos. Uma tal de Genica, sendo ela uma mulher que foi transformada em tartaruga, está agora incluída no grupo com uma máscara amarela. Inclusive se destacou tanto que obteve a própria série nas HQs. A partir dos clássicos, tudo daqui pra frente vira reboot, renovando os personagens para os anos 2000. Então temos uma série animada de 2003, mais um longa animado do mesmo ano, que nunca veio pro Brasil, chamado de Turtle Forever. Outro longa animado que dessa vez em CGI, de 2007, com o subtítulo de O Retorno. E por fim, a série animada também em CGI de 2012. Procurando renovar os ares, vieram animações com mais seriedade, procurando tornar os personagens mais legais do que aquela parada meio boba dos anos 80. Eles agora são radicais e ambiciosos. Afinal, essas duas séries animadas procuram adaptar ou criar sagas que vão desenvolver os personagens dentro do que foi possível. Posso não ter visto tanto essas séries, até porque elas são bem longas e cansativas, mas esse filme animado de 2007 eu vi tantas vezes que o meu CD nem roda mais. Aqui ó, leves spoilers, até porque essa é a minha segunda recomendação pelo motivo de que esses personagens nunca tiveram uma história tão envolvente, divertida e complexa, de certa forma, e isso só pode acontecer porque esse filme promove uma visão um pouquinho mais à frente da timeline convencional. Num futuro próximo, onde as tartarugas derrotaram o Destruidor, com isso Leonardo se separa do grupo e cada um dos irmãos se adapta a uma vida mais comum, entre aspas, conforme as coisas vão ficando estranhas em Nova York, com ataques de monstros. Nosso grupo decide se reunir, dando início a uma sequência de encontros e confrontos. Eu gostaria de dar destaque à nossa dublagem, pois as vozes que estão nesse filme são as mesmas da série animada de 2003, e esse é o melhor elenco para as tartarugas, na minha opinião, com todo respeito ao grupo clássico e os que vieram daqui pra frente. Eu vou deixar aqui também uma menção honrosa para o reboot animado de 2012, fazendo uso da avançada tecnologia 3D. Essa versão das tartarugas fez uma mistureba do que deu certo anteriormente, com um toque de nostalgia pelos desenhos e quadrinhos, fazendo referências em todo lugar. A história é linear e procura manter eles descolados e cômicos ao mesmo tempo. Acredito que existia uma certa ambição em contar toda a história com uma sequência de sagas traçando essa linha que conecta todas as suas aventuras de uma forma coesa, seja a saga principal, onde eles encontram a April O'Neil e seu pai é envolvido em toda a conspiração Krang, que vai criar a maior parte dos seus vilões, até as tartarugas chegarem no espaço. Mas até chegar aí, algumas coisas tiveram que desandar, não é? Essa série fica como menção honrosa por ser a obra mais completa dos personagens, trazendo até mesmo um crossover entre as suas versões de 87 com a atual, mas quando não se trata de fanservice sobre quadrinhos ou desenhos antigos, temos uma narrativa bem interessante ao trazer uma versão mais intensa, como se os seus confrontos não fossem brincadeira. Seus vilões são medonhos, sombrios e difíceis de se derrotar, além do mistério que ajuda na progressão dos episódios. Fora que a abertura dessa versão é uma das melhores, se tratando de um rap que resume a origem deles, assim como a antiga, só que modernizada. E então a fase atual, onde temos os filmes live actions produzidos pelo Michael Bay em 2014 e o Fora das Sombras em 2016. A série animada O Despertar das Tartarugas Ninja em 2018 e o filme que também é O Despertar de 2022. Aqui está a última recomendação que vou fazer nesse vídeo, que na minha opinião é uma das melhores coisas da franquia até o momento.
Estou me referindo ao filme O Despertar das Tartarugas Ninja, lançado em 2022, direto para o streaming da locadora vermelha. Mesmo com todo o barulhinho na época de divulgação da série e as mudanças propostas, como o Rafael agora ser o líder e ser maior do que as outras tartarugas, assim como mudanças estéticas não só entre as tartarugas, onde agora cada um pertence a uma espécie, como a April O'Neil, que agora é negra. Mudanças que não fazem diferença nenhuma a princípio, a não ser pela representatividade e a ousadia, considerando que eles não foram atualizados dessa forma há pelo menos uns 30 anos na franquia e só agora decidiram mudar? Bem, antes tarde do que mais tarde, não é mesmo? Eu gosto de pensar que esse é o Jovens Titãs em Ação das Tartarugas Ninja. Por conta da zoeira desenfreada com uma história não tão linear quanto os seus antecessores, principalmente o fato de que eles largaram não só o design original, como os próprios vilões clássicos, numa tentativa de criar algo mais original, inclusive dando poderes místicos para as armas deles, o que traz um dinamismo para a animação muito semelhante aos animes durante as cenas de batalha, mas agora eles tiveram que ceder, trazendo 3 figuras clássicas, no caso o próprio Destruidor no final da série, e agora o Cassie Jones, que veio do futuro para evitar a dominação dos Krang. Além do ótimo trabalho de adaptação em reformular esses personagens, tanto no seu visual quanto na história, o filme deixa um pouco da zoeira de lado para contar essa história, que procura te chocar ou comover em momentos de envolvimento emocional mesmo. Sendo eles forçados ou não, funcionou pra mim, tá ligado? Porque trouxeram um senso de perigo que foi tão eficiente e as reviravoltas acompanhadas de um bom desenvolvimento de equipe, isso na minha opinião, mas que funcionou muito bem. Parece que os realizadores assistiram aquele filme Promare, aquele filme da Trigger, que não é muito profundo, mas ainda assim muito legal pela viagem da sua história e uma animação caprichadíssima, e decidiram fazer algo parecido, só que enquanto Promare promove uma cena de impacto com aquela trilha sonora emocionante, as tartarugas deixam a trilha de lado para focar no impacto que a cena pode proporcionar, utilizando de clichês já manjados, mas que aqui funcionaram porque mostram que talvez as tartarugas possam perder. E como cada um tem a sua própria experiência assistindo, você está no seu direito de não ficar tão emocionado quanto eu fiquei, talvez por já ter tomado um spoiler nas redes sociais ou simplesmente não estar na vibe do filme, mas eu acredito que esse é o melhor filme da franquia desde a animação de 2007 e o live action de 90. Mas essa já é a minha opinião mais uma vez. Veja por si mesmo os filmes aqui recomendados e tire suas próprias conclusões sobre a franquia. Olá, eu sou o Bicho Cabeludo e esse é o meu canal, onde recomendo filmes, séries e animações. Caso tenha gostado, considere apoiar o canal com o que for possível. Eu sei que você sabe como é que se faz, então estou contando com você. Te vejo na próxima, valeu e falou!